Eu parece-me que não foi apenas a ideia da Europa que se esgotou, enveredou-se também por um caminho que me parece bastante perigoso. A Europa está não apenas a olhar para o abismo, mas a olhar fixamente para o abismo. E nós sabemos isso, que sempre que nós olhamos para o abismo tende também a olhar para nós. Isto tem um contexto que é um contexto concreto, foi o choque provocado pela violência física e até intelectual da Rússia invadir um país soberano que é a Ucrânia, a dor empática, natural, justificada e que devemos todos assumi-la que as pessoas tiveram com o povo ucraniano, e isso gerou de facto um quadro mental, intelectual, que deriva disso. A memória de que há muito tempo na Europa que um país não invadia outro país para conquistar o seu território. E tendo isto acontecido, o que os europeus fizeram foi, no fundo, juntar todos os seus medos. E a forma de agregar estes medos foi dizer-se, isto é que me parece que é uma perspectiva altamente perigosa, que a Europa defender a Ucrânia estaria também a defender a própria democracia. Não apenas a democracia da Ucrânia, mas também dos europeus. O que isto quer dizer, se esta proposta for levada ao limite, é que a Europa está, na verdade, em guerra ou em conflito, se quisermos, com todas as não-democracias, ou seja, com todas as autocracias. Não apenas com a autocracia que impera na Rússia, mas também, por exemplo, com a China. E isto devia ser perguntado mais vezes. Se a Europa está a defender a democracia, se está a resistir às autocracias, estão os europeus também em conflito com os chineses, com a China, que é uma autocracia? Ou o que é que significa isto de estar a defender a democracia? E a segunda vertente, que me parece muito delicada e muito perigosa, com esta justificativa que se foi criando para ajudar a Ucrânia a defender-se militarmente, e a questão tem apenas a ver com isso, com o apoio militar, ou antes, com o sucessivo escalar do apoio à remilitarização da Ucrânia, sem quaisquer tentativas de construir um eventual caminho de diálogo. Dizia que a segunda questão tem a ver que, se a Ucrânia for derrotada militarmente, não podemos perder de vista que há cerca de um ano que a guerra se estabilizou em cerca de 18% do território conquistado continua nas mãos dos russos. Estabilizou-se, de certa forma, esta conquista territorial, que é ilegal e abusiva. Mas, do ponto de vista militar, isto devia, se calhar, fazer-nos refletir sobre quais são as verdadeiras possibilidades que existem para se construir a paz, partindo e assumindo que existe, de facto, esta ocupação permanente. O que eu quero perguntar é isto. Se a Ucrânia for derrotada, mesmo parcialmente pela Rússia, que é uma potência nuclear que está a agir com base no ódio e na vingança, se a Ucrânia perder, perde a democracia? Perguntar de outra forma, se a democracia na Ucrânia for derrotada, são todas as democracias europeias que são também elas derrotadas? E este tipo de discurso tem um certo aspecto mobilizador que funciona muito bem no TikTok e em alguns telejornais, que mobiliza de facto as opiniões públicas, mas que não deixa nenhuma margem para que se abra uma porta. E a minha questão tem sido sempre esta. Se existe uma parte do mundo que tinha a obrigação de deixar uma porta aberta para o diálogo, era a Europa. Não só pelo seu fundo cultural, pelas suas características históricas, pela forma como olha para o presente e para o futuro. E os europeus, as democracias europeias, não estão a assumir a sua responsabilidade, que não é ceder às reivindicações da Rússia, mas é deixar uma porta aberta para o diálogo. Essa porta não está a ser deixada aberta, pelo contrário, parece-me que cada vez mais estão a ser afuniladas. E esta questão leva-nos para uma perspectiva que eu acho que é altamente perigosa, que é, se a Europa não quer nenhuma porta de diálogo, ou se pelo menos não faz nenhum esforço para a sua construção, mesmo que do outro lado haja autismo, que haja uma autocracia que não quer, ou que diz que não quer negociar, isso, na minha perspectiva, não retira de todo a nossa responsabilidade como europeus, como democratas, de querermos abrir essa porta. Aliás, como o Vaticano tem feito sucessivamente, tentando sempre abrir uma porta negocial. Se nós fecharmos essa porta, estamos a dizer que é uma guerra entre as democracias e as autocracias, não apenas uma guerra entre os europeus, mas entre os europeus e todos os autocratas, incluindo, como disse há pouco, a própria China. E o que é que significa se a guerra for existencial? Significa que nenhuma das partes pode sair do conflito sem ser humilhada, derrotada, destruída e vergada. E a última vez que nós tivemos na Europa uma guerra existencial foi precisamente a Segunda Guerra Mundial. E parece-me a mim que esta falta de memória histórica, dito de outra forma, a falta de memória histórica que estas elites políticas europeias altamente burocratizadas têm, está de facto a levar a Europa para a beira do abismo. Eu, aliás, estava a lembrar-me
de um livro célebre de um grande historiador, falecido há algum tempo, o António Judith, que faz esta reflexão, precisamente um ensaio sobre a Europa, que tem um prefácio de outro grande europeu, aliás, do pai fundador da democracia portuguesa, Mário Soares. Ele, aliás, escreve isso, que este livro trata de uma visão para o futuro, concebida em 96, e que o tempo está a confirmar. Na verdade, não está. O que o livro trata é da grande ilusão que foi a Europa, e uma boa ilusão, dizendo que a ideia da Europa se tinha esgotado no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, tínhamos acabado esse processo de reconstrução e que faltava agora uma nova ideia para a Europa. E o Tony Judith, este historiador, o que diz é que o futuro passaria sempre pela Alemanha, ou seja, por uma viragem ao leste. Seria do leste que vinha a esperança numa nova ideia da Europa e também a própria ameaça. Era neste aspecto que ele estava correto, que a ameaça chegaria do leste. Mas a questão é que nós precisaríamos e precisamos de uma ideia de Europa para que nós possamos, de facto, resistir a esta fragmentação de todo o mundo contemporâneo.